Muita boa noite, você que está nos assistindo aqui, mais uma terça-feira, a Roda dos Esclarecedores, oferecido pelo canal João 832, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Hoje estamos aqui, o nosso amigo e pastor Sidney Santos. Boa noite, Sidney. Salve! Boa noite. Dá um alô para a galera aí. Eu vou fazer um negócio diferente, vou copiar. Dizem que é legal a gente copiar o que é bom, né? Faz algum comentário aí do que você tem estudado, que você tem meditado desde o último dia aí. Então, faz um comentário da sua rotina de estudos aí. Rapaz, a gente estuda um pouco de cada coisa, né? Mas assim, a gente está numa série de sermões na igreja. Nós vamos falar sobre milagres, né? Por que a gente não tem visto tantos milagres, né? Como nós lemos, como nós vemos, né? Lemos e víamos, né? No passado. E a pergunta que não quer calar é: por que nós não vemos mais, né? E aí nós tivemos aquela tradicional campanha de oração de 12 dias para um ano, né? E a primeiro dia de oração eu fui direcionar, né? E Deus me levou a isso, né? Falar sobre milagres, né? E aí nós estamos com essa forma de fazer com que a igreja entenda o que é milagre, né? De uma forma bíblica, né? De uma forma não aquela coisa mística, né? E tal. E então nós estamos falando aí, estou estudando bastante sobre milagres, cara. Milagres. Então nós vamos ver primeiro os milagres no Antigo Testamento, né? E aí depois nós vamos ver os milagres no Novo Testamento, os milagres de Jesus. Os teólogos, eles citam aí 35 milagres, né? Claro que não vai dar tempo de falar de todos, mas nós vamos pegar alguns. E depois nós vamos falar os milagres dos dias atuais, né? Então eu estou em contato com algumas pessoas, né? Que, por exemplo, tem um irmão, cara, que ele sofreu um assalto, os bandidos entraram dentro da casa dele e deram um tiro na cabeça dele. Uau. E ele sobreviveu. Amém, glória a Deus. Eu vejo ele assim, eu vejo um grande milagre de Deus, né? Esse homem tá vivo, andando, dirigindo, normal, cara. Ele tem a cabeça, né, por causa do impacto do projétil, ele perdeu parte dessa estrutura óssea, né, do crânio, né? Mas ele vive normalmente, cara. E, assim, é um grande milagre. Então nós estamos falando sobre milagres. É isso aí. Talvez, não sei se você está estudando, mas eu sempre ouço falar que na África, né? Na África, lá a unção é medida pelos milagres mesmo. Né? E a briga lá com as religiões africanas lá, né? É bem acirrada, e o pastor lá mostra o poder de Deus lá com os milagres de cura e de gente ressuscitando e tudo, né? Eu não pesquisei muito a respeito, mas ouço bastante comentários desse tipo de lá. Eu ouvi um pastor africano uma vez, se eu não me engano é o Elias Binja, e ele falou o seguinte, que um pastor na África, ele não é consagrado, ele não exerce a função pastoral se ele não apresentar os seus ressurretos. Ouvi falar disso. Mas deixa eu chamar o Tiago aqui, senão ele vai acabar saindo. Você vai achar que a gente vai fazer sem ele. Chega para cá, Tiago. Tiago, como eu falei... Pessoal, boa noite. É legal a gente copiar o que é bom, né? Comenta com a gente aí, antes da gente entrar propriamente no assunto, o que você tem estudado, o que você tem lido aí nos últimos dias, o que você está estudando aí, comenta aí pra gente. Indicação de livro, tô copiando o canal do Rafael Pablo. Depois a pessoa fala, não, tá copiando o cara lá. Tô mesmo, que eu acho legal o estilo que ele faz, né? Já compartilhei com o pessoal aqui. Ele mudou, era o canal Livros e Teologia, e ele mudou pro nome dele agora, chama Rafael Pablo. Eles falam bastante de leitura, e aqui, como somos todos leitores, né? Legal a gente contribuir com o pessoal também com indicação de leitura e tal. Manda aí, Tiago. Bom, vamos falar de leitura. Eu tô lendo, até que separado, tô lendo um livro, já tem um tempo já. Esse livro aqui eu tô lendo como forma de estudo mesmo. Então tô indo bem devagarzinho com ele, que aí a gente para, medita, pesquisa uma coisa ou outra,
que é Confissões de Agostinho, né? Isso aqui é um marco, né? Isso aqui todo cristão tem que debulhar nessas folhas aqui, porque Agostinho fala muito, né? Ele foi considerado um dos pais da igreja. E é um livro que tem me ajudado bastante. Um outro livro que eu estou lendo também, e esse eu já estou lendo mais a título de formação, né, é um livro que o Jonas Madureira lançou, né, que é Inteligência Humilhada, né? É um livro muito bom, é um livro que... Oi? Está na minha lista de leitura desse ano. É um livro, eu indico para todos, Inteligência Humilhada é um livro muito bom, principalmente para quem tá estudando ou quem já estudou e quer repassar alguma coisa em relação à teologia, né? Então, eu indico também, é uma leitura muito boa. E eu tô estudando mais em cima dessas coisas mesmo. Até porque a gente vai ter que apresentar um TCC esse ano, né? Então, eu tô querendo já pegar um assunto e continuar a minha leitura nesse assunto no decorrer do ano aí, na verdade, já era para estar preparando, né? Então, E assim, a gente continua com o trabalho da gente com os adolescentes aqui, né? Nós começamos a falar sobre a salvação, né? Explicando o significado da salvação. Então, a gente está começando em Gênesis, né? Explicando em Gênesis a questão da criação do homem e tal, e chegar na parte onde o homem, né, ele desviou, né, onde o homem ele pecou, né, errou o alvo, e aí a gente vai discorrer sobre esse assunto da salvação com os adolescentes da igreja aqui, que é um assunto muito bom, um assunto bacana, né? Então é isso aí. Bacana. Saudar o Rodrigo aqui, que falou que ele ficou preso no trabalho, o trabalho demorou mais do que ele tinha em mente lá, não vai conseguir estar aqui com a gente, mas ele está ouvindo lá, mandar um salve para ele aqui, né? O Rodrigo, que é nosso comum host, mas faltando ele, eu fico pilotando a nave aqui, malemar, mais ou menos, mezzo a mezzo. Mas vamos lá. Eu estou lendo um livro que eu estou gostando, que chama Entendes o que Lês? É um livro bacana que fala de exegese e hermenêutica. Estou gostando bastante, não vou lembrar. Eu não tenho ele físico, eu estou lendo no Kindle, não tenho ele físico aqui para mostrar. É um livro que eu estou. Você tem ele aí, Thiago? Aí, esse livro aí. Esse mesmo. Eu sempre erro essa coisa. Já leu 2 vezes. Bom livro para quem tem dificuldade para entender a Bíblia. O que eu achei muito legal na leitura dele é que ele separou, né, os tipos de escrita, né, narrativa, as epístolas, né, poética, separa, né, cada tipo de escrito que tem na Bíblia, e para a gente poder fazer a exegese hermenêutica de cada narrativas, cada um do seu jeito apropriado, né? Para quem tem dificuldade para entender a Bíblia, porque, como ler, como interpretar, é um livro muito bacana e muito legal, fica a indicação aí. Mas vamos lá. Eu usei ele demais no meu TCC, cara. Bacana. Mas vamos lá para o nosso assunto, que é não julgueis o ungido. É o nosso tema de hoje, mas o pessoal acho que o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha agora. Mas peraí, é assim o versículo? Você errou aí, hein? Onde é que está essa referência aí, Thiago? Onde é que está esse versículo aí? Esse versículo aí tá na segunda de Tiago. Boa. Acrescentares, né? Tá no livro de Acrescentares. O nosso tema aqui como a gente sempre fala aqui, a roda dos esclarecedores, a ideia é a gente trazer à luz da Bíblia alguns textos, alguns temas, algumas teorias que estão fora do contexto bíblico. E esse aqui são 2 textos juntos, 2 temas juntos, que eu resolvi colocar junto, porque eu acho que tem muito a ver com o outro e com o que a gente vive a gente tem visto nas igrejas hoje em dia, e infelizmente tem enganado o povo de Deus, que às vezes no sentido literal da palavra é ignorante a esses assuntos.
Então, muitos falam do não julgueis. Eu creio que a maioria já ouviu falar do não julgueis para não ser julgado. O texto que Jesus falou, né? A gente vai citar os textos daqui a pouco, né? E unindo com ungido, não toqueis no ungido do Senhor, citando o texto de Davi, quando Davi se recusa a matar Saul, né? Saul oprimia Davi, e Davi teve a chance de matar Saul quando Saul estava aliviando o ventre, né? Essa parte me marcou a primeira vez que eu li, falei, puxa vida. Aí fiquei pensando no que Saul estava fazendo, né? Quando Davi corta a orla do manto de Saul, né? E depois o pessoal pergunta a Davi, né? Por que ele não matou Saul? Ele falou, não posso tocar no ungido do Senhor, né? E esse texto, que está na Bíblia, né? Foi isso que Davi falou, é usado de forma errada, né? E aí eu vou perguntar para os meus amigos aqui, por onde eles querem começar, né? Pelo ungido ou pelo não julgueis? Eu começo com o Sidney. Vamos lá, Sidney. Primeiras considerações. Comigo, né, Thiago? Pode escolher. Você, vou te falar, viu? Não, é bom, né? Porque eu estudando, né? Estudando sobre esse tema, porque assim, não adianta a gente colocar, né? Falar assim, não, eu acho que, né? Eu acho que, não, a gente não acha nada, a gente não tem que achar nada, né? A gente tem que procurar informações, né? Aonde a gente pode, né? E aí a gente retém aquilo que é bíblico, né? Não é aquilo que eu acho que tá junto com o meu pensamento, né? Eu penso assim, esse texto aqui, ele dá base para o que eu penso, então eu vou usar ele. Não, eu tenho que usar o texto que é bíblico, né? Então, eu queria falar sobre a questão do ungir, ou da unção, né? Da unção, ou a questão do ungir, né? Porque essa que é o objeto, né? Não julgueis o ungido. Quem que é o ungido, né? Ou quem que é aquele que foi escolhido? Nós vemos na Bíblia, por exemplo, que a unção é a questão, né? É o ato de derramar óleo sobre a cabeça, né? De uma pessoa, né? E nós vemos no Antigo Testamento que poucas pessoas eram ungidas, né? Nós temos a unção oficial, né, para Israel. Eram os profetas, os sacerdotes e os reis. Não havia mais ninguém que fosse ungido, né? Então, quem foi ungido que nós vemos? O profeta Eliseu, está lá em 1 Reis, né? No capítulo 19. Os chamados ungidos, né, de 1 Crônicas, são os sacerdotes, tal. Então, são os profetas, os sacerdotes e os reis. Nós vemos que Saul foi ungido por Samuel, o rei Davi foi ungido por Samuel, o rei Salomão foi ungido também, né? E, então, essa questão de ungido, quem é ungido? Quem é ungido? E a gente vê que a questão que nós ouvimos hoje, né? Das pessoas falando assim, não pode julgar o ungido do Senhor, né? Fazendo referência aos líderes de hoje, né? Aos líderes eclesiásticos, né? Os pastores, os apóstolos e por aí vai. Mas quem que é ungido, né? Ungido é aquele que recebeu, né? Que foi aplicado o óleo da unção, né? Aquele que é consagrado por Deus, né? Mas nós não vemos isso, cara, no Novo Testamento. Nós não vemos Paulo e nem mesmo Jesus dizer que nós precisamos, né, ungir os pastores, os apóstolos. Os apóstolos não foram ungidos. Eu procurei aqui, queimei cabeça aí, né? Eu até perdi os cabelos aqui, procurando aonde que foi que os apóstolos foram ungidos, aonde que pastores foram ungidos. Eu não encontrei. Eu não sei se vocês aí, meus brothers, conseguiram encontrar isso daí. E aí cabe o verso de a primeira João, né, Sidney? Esse verso que a gente estava comentando aí. 1 João 2:27 ou 2:20?
Você quer ler ele para a gente aí, Sidney? 1 João 2. É 1 João, 2:27, né? Isso, 2:27. Você quer ler aí? Posso ler? Não, pode ler. Diz assim: porém a unção que vós recebestes, dele permanece convosco. Perdão. Porém a unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine, mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Então aqui, né, João vai falar da unção de Cristo que veio sobre todos. É por isso que quando vem o Novo Testamento, a Nova Aliança, não se fala mais na unção, porque Cristo é ungido, né? Cristo completa, né, a unção de Deus, ele é o ungido, né? Até eu gostaria de enfatizar isso aqui, porque muitos não sabem o significado de ungido, que vem lá primeiro no hebraico, que é o Messias. O termo que é de ungido que nós temos aqui, vem do Messias, né? O Messias é o mesmo significado de ungido, né? Que é Cristo no grego. Então são a mesma palavra, Messias no hebraico, Cristo no grego e ungido para nós. Então é a mesma palavra, né? Então, quem é o ungido? É Cristo. A unção significava, né, a presença de Deus como Cristo na vida de cada um, dos sacerdotes, dos profetas e dos reis, né? A unção representava Cristo. Quando Cristo veio, né, ele é ungido e veio e nos deixou o Espírito Santo, então não é necessário mais a unção com óleo, né? Em casos específicos de enfermidade, como a Bíblia ensina, mas isso é outra coisa, né? E então o ungido é Cristo. E a partir de Cristo, como João diz nesse texto, todos nós somos ungidos, né? Ou como eu gosto sempre de falar, ou ungido é só Cristo, ou somos todos nós. O problema que o pessoal usa, não toqueis no ungido, e trazem para os dias de hoje, é que alguns querem ser maiores do que os outros. Esse é o problema. Cristo nos coloca em nível de igualdade, mas alguns, né, como eu até citei aqui nos bastidores, né, na nossa conversa no WhatsApp, minha esposa estava me contando, né, falando do livro A Revolução dos Bichos, né, que é um livro muito famoso. Eu não li esse livro, mas vira e mexe eu ouço o comentário dele, né, que os bichos se rebelaram contra os humanos. Não sei se algum de vocês já leu esse livro, né? E do mesmo autor de 1984, 1884, não sei. Eu não sei. É George Orwell, um negócio assim. E os bichos se revoltaram contra os humanos, contra o governo dos humanos, né? E aí começou aquela igual. Não, todos nós somos iguais. E nisso, né, no governo dos animais, os porcos começaram a se sobressaltar, né? E aí os porcos que começaram a comandar os outros animais. Então, aquele negócio, todos eram iguais, mas dentro dos iguais sempre tinha alguém que ia ser mais igual do que os outros, né? Então, isso sempre vai acontecer. Jesus, né, nos coloca todos iguais, como a gente falou até na outra live, dos pais, né, alguns que se denominam pais, né, dos crentes, me chama de pai, eu sou seu pai, e por aí vai. É mais uma vez a mesma coisa, alguns querendo ser mais do que os outros. E Cristo, né, nos diz que nós somos a igreja e todos nós somos corpo. Tirando Cristo, que é a cabeça, o resto tudo é corpo. Cristo é o ungido e através dele todos nós somos ungidos, né? Isso aí. E só para pegar esse gancho que o Fernando falou em relação de essa explicação que está até na tela aí, Messias, ungido, Cristo, e aí, se possível, eu vou até acrescentar um pouco mais na frente aí, porque o que acontece? E isso leva a nós entender, leva a esse versículo que foi lido de 1 João, né, que fala que todos nós somos ungidos, né? O que acontece é o seguinte, a gente vê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, pra ser mais preciso, no versículo 26, a primeira vez
que os cristãos, a primeira vez que aquele povo que seguia o caminho, aquele povo que os apóstolos, os discípulos foram chamados de cristãos, né? Cristãos, ungido, Messias, então foi a primeira vez. E cristãos, o Sidney, ele é professor de grego, e ele... cristãos, né, no grego é pequenos cristos, né? Pequenos cristos. Então, quer dizer, o Cristo era o ungido, nós somos cristãos, né? Então, se nós, e aqui fala que a partir daquele momento, lá em Antioquia, todos começaram a ser chamados de cristãos. E aí, quando a gente vai para o versículo 20 dessa primeira carta de João, versículo 20, vou tentar separado aqui, deixa eu só virar. O Fernando leu 27, mas no versículo 20 fala assim, mas vocês têm a unção. Vocês têm a unção. Aqui João está se referindo para a igreja, que vem do santo, e todos têm conhecimento. Então aqui ele está reforçando, cristãos, vocês que são cristãos, vocês que estão na igreja, são cristãos, vocês também têm essa unção, né? Vocês têm esse conhecimento. E por que ele falou a questão do conhecimento? É o Espírito Santo que habita em nós, no crente, e ele testifica a todo momento isso, né? O que acontece é o que de forma bem colocada, o pastor Sidney falou, o Fernando falou, é porque uns gostam de pegar esses textos fora de contextos para criar uma fortaleza, criar alguma coisa que proteja eles de qualquer erro, né? Então, assim, pode falar. Mas sabe o que eu percebi, assim, cara, assim, a gente vai estudando, né? E eu percebi na história, né? Na história da igreja, na história geral, né? Eu tô para falar o seguinte, que tudo isso começou com a questão da hierarquia. Porque em nenhum momento, nem Jesus, nem um dos apóstolos, né, falam sobre uma hierarquia eclesiástica, né? Sim. Ela fala sobre, por exemplo, Paulo diz que lá em Efésios, né, 4:11, fala que Deus designou alguns para. E aí tem lá os 5 ministérios, né? Então, os dons mas diferentes. Ali não, e ali não está, eu de novo vou bater nessa tecla, ali ele não está falando que um é melhor do que o outro. Hoje em dia, tem essa tal da hierarquia, que o cara não quer mais ser pastor, o cara quer ser apóstolo. Não, na verdade agora tem o patriarca, né? Apóstolo tá pouco já. Né? O apóstolo já é águas passadas, né? Então, os caras, eles não querem uma posição hierárquica mesmo, sabe? E aí chega um ponto em que não serve mais para apóstolo, agora tem que ser pai apóstolo, não é mais pai apóstolo, agora é patriarca. Daqui a pouco é a 4ª pessoa da Trindade e Jesus que não se cuide, né? Senão daqui a pouco eles estão lá, Jesus, esse trono aí, né? A destra do pai é meu, né? Se deixar, claro que tô sendo sarcástico aqui, né? Mas, cara, não é verdade isso? Vocês concordam comigo que tudo partiu dessa questão de hierarquia? O cara não quer mais ser evangelista, o cara não quer ser profeta, o cara não quer mais ser servo. Ele quer ser servido, irmão. Ele quer ser servido. Não importa aonde. Ele quer alcançar, ele quer galgar uma carreira, né? Olha eu trazendo um coach para conversa. O cara quer uma carreira dentro da igreja. Então, onde ele começa como, não sei qual que é dentro dessa perspectiva, né? Pagã, humana, né, de pós-moderna, de que, eu entro na igreja, eu começo como o quê? Qual que é o primeiro, né? Qual que é o cargo mais raso, né? E aí vai galgando, vai subindo. Não, cara, isso não é bíblico, sabe? Não. Isso não é bíblico. É ao contrário do que Jesus Cristo fala, né? Por isso que Cristo é inconveniente em muitos lugares, porque Cristo fala assim, se você quer estar lá em cima, seja servo, né? Ele vira a chave. Olha, se você quer ser o posto mais alto, é ser servo, né?
E isso dá buga a cabeça de muitos. Por isso, e aí, com a cabeça bugada, prefere retirar Cristo, né? E aí, mas voltando na questão da unção que você está falando, eu concordo que essa questão, essa carreira hierárquica, né? Eu tenho que terminar minha vida como um patriarca, né? E vamos ver o que vai surgir daí para frente, né? Depois do patriarca. Eu estava lembrando, né? E aí eles começam a criar, ainda nisso, né? De criar cargos e funções. E aí começa a vir as frases de efeito, né? Eu sou ungido de Deus, eu sou a voz profética nessa nação, e meu ministério é diferenciado. E a gente ouve um absurdo maior do que o outro. E o pior, gente, o pior é que isso leva muitas pessoas a seguirem e essas pessoas e realmente acreditarem que eles são algo a mais do que os outros. Uhum. E é só mais uma parte do corpo, né? Isso que não pode, é isso que nos leva, né, a vir aqui trazer esse assunto, que muitos até podem torcer a cara, falar, não, quem eles são para dizer, né? Mas é a palavra. Sempre a gente tem que se basear na palavra, né? E o que me chama a atenção é quando um ministro aí de destaque, que ele sempre fala, não, Deus tem me levantado como voz profética nessa nação. Analisa isso. Ele é um profeta? O que é um profeta nos dias de hoje? O que é um profeta? O que é o dom profético? Dom profético, profecia, é proclamar a palavra. É isso aí. Profecia, nos dias de hoje, é proclamar a palavra. Não tem profecias novas. Não tem revelação nova. Não tem novas revelações. Cristo foi a última revelação. Né? Em João, a última revelação do fim dos tempos foi João no Apocalipse. Não tem revelações novas. Eu não estou dizendo que Deus não fale, não traga coisas novas para pessoas individualmente. Deus ainda faz isso. Deus ainda opera. Mas não há revelações novas. Muitas ou a maioria das seitas que nós temos hoje saíram dessa ideia de alguém recebendo uma nova revelação de Deus, né? Os adventistas, os Testemunhos de Jeová, os Mormons, todos eles começaram com algum líder, com um líder dizendo que tinham novas revelações de Deus, e disso saíram novas seitas. Então, eles chamam de profeta. Hoje, profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Esse é o profeta. Uma voz profética, pessoas que vão se auto-intitulando e eles vão buscando coisas novas que aí alguém, não vou nem citar um nome aqui, uma pessoa que começou a consagrar a Deus e o mundo, né, como diz o ditado popular, apóstolo. O ministério de consagração de apóstolo. E aí o que aconteceu? Como diz o síndrome nos Incríveis, né? Quando todo mundo for super, ninguém vai ser mais, né? Quando todo mundo for apóstolo, aí ninguém quer mais ser apóstolo. Agora quer ser patriarca e pai apóstolo, sei lá o nome que eles inventam aí, né? É sempre para distanciar da massa. Sempre para querer um passo a mais, sempre para querer ser maior do que os outros, né? Exatamente. Sempre querendo ser maior do que os outros. Eu gostaria de falar essa frase, esse versículo, não toqueis no ungido, é muito conhecido, né, o que a gente falou. Mas aí o que acontece? Aí entra aquele livro que o Fernando falou, Entendes o que lê. A pessoa, não vou falar por questão de despreparo, não estou falando questão de, às vezes, praticar, na teologia a gente fala exegese, é retirar da Bíblia o que eu quero. Uhum. Né? Tem a exegese que você retira da Bíblia o que ela está falando, e a exegese que é retirar o que eu quero. Aí eu vou lá e tá falando aqui. Aí você tem em 1 Samuel, que é essa parte que Davi, né, fala, não toqueis no ungido, né? Mas qual é o contexto? Não toqueis no ungido ali, Davi, o povo estava querendo que Davi matasse Saul, né? Era para matar Saul. Davi foi lá, não, eu não vou matar ele. Mas logo na frente você vê Davi questionando Saul, questionando atitudes de Saul. Se você continuar lendo, você vai ver, tá errado. Ele começa a questionar atitudes de Saul. Então, assim, ele não tocou para matar, mas ele questionou.
né? Outra parte também que a gente vê, que fala, outra parte que fala não toqueis no ungido, está em Salmos 105, no versículo 15, né, que fala, mas de quem que está falando ali? Está exortando o povo de Israel. Está falando, olha, vocês saíram do Egito, Deus carregou vocês nesse tempo todo, vocês passaram em nações que não era sua, vocês passaram em vários lugares e ninguém tocou nos meus ungidos. Nos meus ungidos, que ele está falando ali, porque lá atrás não era todos que eram ungidos, nos ungidos que ele está falando ali, são os reis, né? São os sacerdotes, ninguém ousou tocar neles. Né? Então, assim, é muito fácil se pegar para ler. Tem todo um contexto antes. Você lê o Salmo todo, Deus vai estar falando por quê e em que condição ele vai proteger os ungidos, e que ninguém vai tocar nos ungidos. Tem todo um contexto antes. Né? Tipo assim, não é difícil. Não é uma coisa de outro mundo. Não precisa de ser superdotado ou ter um QI. É pegar, né? Falar, ó, Espírito Santo, eu preciso de inspiração para me entender o que está... E ter força de vontade, né? Calvino falava, orare et labutare, né? Ora e labuta. Pega a Bíblia e vai pesquisar. Né? Trabalha. Qual é a técnica, a primeira técnica para entender um texto que você lê um versículo e não entende? Qual é a primeira técnica aplicada? Lê o versículo anterior ou dois, lê um ou dois depois, provavelmente o contexto vai estar ali. Se não for suficiente, lê o capítulo todo. Se não for suficiente, lê o livro todo. Se não for suficiente, lê a Bíblia toda. Você vai entender o que aquele texto está falando. Se tem citação se você está lendo o Novo Testamento, tem citação de Antigo Testamento, volta lá no Antigo Testamento, vai ver o que está se tratando daquela citação ali. Então, assim, é orar e labutar. Então, nós temos aí dois versículos que falou não tocar no ungido, mas você vê contextos, e nós estamos falando de Antigo Testamento aqui, você vê contexto que não dá essa noção do que muitos entendem hoje, que, olha, não pode falar nada, não. Ao contrário, no Novo Testamento você já vê Paulo falando bem assim, olha, o pessoal de Bereia lá, tudo que a gente falava, estava pesquisando, né? E aí você tem essa divisão de Antigo Testamento, onde pessoas eram ungidas, objetos eram ungidos para estar no templo também, né? Para estar, então, alguns objetos eram ungidos. Você tinha pessoas que eram ungidas com óleo, ou os profetas eram ungidos por Deus mesmo espiritualmente, né? Os profetas não foram ungidos através de óleo. Mas você vê no Novo Testamento uma revelação de que todos que estão com Jesus, todos que sofreram essa metanoia, essa conversão, já são ungidos, né? Só que, e aí eu gosto de falar isso também, as pessoas querem as bênçãos, as promessas do Antigo Testamento e a graça do Novo Testamento. Elas pegam as promessas do Antigo Testamento e a graça do Novo Testamento. E aí junta tudo e coloca e fala, é isso aqui que é ser cristão. E não é bem assim, né? Isso assim aí. É fácil, né? Ficaria muito fácil. Ainda falando da questão da unção, eu pesquisando aqui, né? Eu encontrei um comentário do William Barclay, eu achei muito legal. Até mandei para vocês lá no grupo, vocês viram, né? Que essa questão da unção, né? E desses que se acham melhores, né? Do que os outros, tal, e se intitulam, né? De forma tal, isso não é novo, né? Isso é bem antigo, na época dos gregos ainda, né? O William Barclay fala o seguinte, ó, a unção era uma das cerimônias de iniciação nas religiões de mistério, lá na antiga Grécia, né? Nas quais se supunham que a pessoa obtinha um conhecimento especial de Deus e um contato especial com ele, né? E sabemos que também, ao menos alguns falsos mestres, olha, presta atenção nisso, falsos mestres reclamavam uma unção especial, uma iniciação especial que os aproximava de um conhecimento especial de Deus. E aqui ele está falando justamente desse texto de 1 João, né, que nós lemos, né? Uhum. E aí ele fala o seguinte, aí olha o que os caras falavam, né? O Hipólito, né?
conta o seguinte, que os caras, olha o que os caras diziam, só nós somos cristãos, os que completamos o mistério do terceiro portal, e fomos ungidos ali, com inefável unção. Nossa, parece que é o jornal de ontem, né? Aqueles falsos mestres devem ter estado afirmando, né, possuir uma unção especial que lhes proporcionava um conhecimento especial de Deus. E aí ele completa, a resposta de João, né, de João, o apóstolo, é que o cristão comum é aquele que tem a única unção genuína, aquela que Jesus dá. Então, se você é cristão de verdade, se você é um praticante da palavra de Deus, da Bíblia e tal, você tem essa unção. Todos nós, como o Fernando disse, né? Todos nós já fomos ungidos, porque Jesus nos ungiu, né? Então, mas sempre tem alguém, e posso até ser, né? Sei lá, como é que fala? Agressivo? Eu não sei fazer isso. Mas o cara, quando ele se diz um ungido intocável, irrepreensível, o cara é um falso mestre, velho. É isso que o William Barclay tá falando aqui. E é o que o João tá falando. Olha, você não precisa de né? Você já foi ungido. Você não tem ninguém mais nem menos. Todos somos iguais, né? Qualquer um, né, que se coloca na posição de intocável, né, de infalível, de maior do que os outros, é um falso profeta. Não precisa falar, talvez seja. Se ele já se colocou acima dos outros, acima do corpo, ele já é um falso profeta. Já é alguém que está querendo algo, ou querendo mostrar para as pessoas que ele é algo que não é, que Deus não deu para ninguém, nem para ele, nem para nenhum outro. Sabe qual passagem que eu lembrei vocês falando disso aí? Apóstolo Pedro, logo depois da ascensão de Cristo, logo depois do derramado do Espírito no Pentecoste, os apóstolos saem para... E aí o apóstolo Pedro e João, e eles curam um aleijado, e o aleijado se curva no pé dele, né? E ele fala bem assim, opa, levanta, eu sou homem igual a vocês. Eu sou um homem igual a você. Tá vendo? Isso nos ensina muito. Pronto, já resolveu, né? E era Pedro, né? Acabou de curar, o cara foi ali dar honra a ele. Ele falou, não, levanta. Eu sou homem igual a você. Quem fez isso foi Cristo. Quem fez isso foi Cristo e a glória foi para Cristo, né? Então, talvez hoje muitos teriam dificuldade de falar levanta, né, Fernando? É verdade, eu tô aí. Deus tem me dado uma unção diferenciada aí. Então, meu ministério é diferenciado, é o ministério do ímpio. É um ímpio em cima do púlpito. Isso que é a diferença. Eu queria... Cid, pode falar. Diga. Eu queria fazer uma observação aqui, porque é muito pertinente a esse assunto de unção, né? E para não passar batido, para a gente não ter que voltar nisso numa outra live, que esse assunto é desgastante, né? Negócio de unção, né? Que eu falei, eu citei no começo, a gente não vai aprofundar nisso, porque é uma coisa simples. A Bíblia mostra unção dos enfermos no Novo Testamento, né? Essa unção de pessoas, como a gente já explicou aqui, não existe mais. A partir de Cristo, ele é ungido de Deus que veio, cumpriu o que Deus propôs para Cristo, cumpriu, morreu por nossa morte, ele é ungido e ele nos unge, todo o seu povo, né? Fora isso, o Novo Testamento fala de unção dos enfermos, e não existe unção de coisas, apenas pessoas eram ungidas no Antigo Testamento e pessoas enfermas são ungidas no Novo Testamento. Não existe caneta ungida, não existe tijolo ungido, pá de pedreiro ungido, vassoura ungida. Eu posso fazer uma lista gigantesca aqui. Mas feijão tem? Feijão? Não sei. Tem feijão? Não, acho que não. Nossa, feijão é gente? Não. Não, é porque teve um tava vendendo feijão aí para curar Covid. Tem travesseiro, garrafinha d'água. Eu falo, a lista é gigante, é rosa, é pão, é água de Israel, é óleo de Israel, e a lista é gigante. Eu, graças a Deus, nunca congreguei numa igreja neopentecostal, mas quem já congregou pode atualizar a lista aí de tudo que é ungido. E o detalhe, vendido por uma módica quantia, né? Gente, quem está me assistindo, se você, que graças a Deus não está num laço desse, mas conhece alguém que esteja, compartilhe esse vídeo.
Não existe nada ungido, e muito menos que necessite ser vendido ou comprado. Não existe. A unção de Deus está em nós. Cada servo de Deus, cada filho de Deus, mediante Jesus Cristo, tem a unção de Deus. Não precisamos comprar nada, nenhum amuleto. Tem muitos cristãos que condenam a Igreja Católica por seus amuletos e têm comprado os seus amuletos na Igreja Evangélica. Qual é a diferença? Você comprar uma medalhinha de um santo ou comprar uma garrafinha ungida, uma caneta ungida para passar no concurso, uma caneta ungida para assinar um contrato? Qual é a diferença? Ô Fernando, só essa questão aí, né, da unção, de ungir as coisas, né? De novo, olha só a importância de, primeiro, você ler, né, a Bíblia, e você ler com entendimento, né? Você ter uma consciência, né? Você ter uma consciência de que existe um contexto, existe toda uma... Não é de qualquer jeito, né? Por exemplo, quando fala de ungir coisas, nós vemos lá que Jacó, ele ungiu lá um poste, lá em uma coluna, lá em Betel. Está lá em Gênesis 31:13, né? Uhum. Mas tinha um propósito. Por que ele fez aquilo? Existia um propósito. A tenda da consagração lá, da congregação lá de Moisés, a arca, ela foi ungida, a tenda foi ungida, entre outras coisas foram ungidos ali. Mas para quê? Porque aquilo era um sinal de pertencimento ao Senhor. Aquilo era uma coisa que estava separada para o Senhor. Então, o cara que ungir a caneta para assinar um contrato, um cheque, não faz sentido. Para o cara ganhar, para ele mesmo ganhar dinheiro, você entende? Então, vamos ungir? Peraí, então, primeiro, qual é o propósito? Primeiro, que não é bíblico, né? Segundo, qual é o propósito que você está fazendo isso daí? Eu vou ungir meu carro, acabei de comprar um carro zero, eu vou ungir meu carro. Sabe, qual é o propósito? Esse carro vai ser para o Senhor? Ainda assim, já existe já não é certo fazer isso, né? Já não é normal fazer isso, mas esse carro vai servir para obra? Bom, é bom que você faça um bom seguro, né? Contra roubo, furto e colisão, né? E ore ao Senhor, né? Entregue o Senhor e na mão de um bom motorista, né? Que na dieta também, ungir, consagrar e dar na mão de um... O carro vai dirigir sozinho. E assim, o que nós temos que entender é que o Sidney está falando de coisas do Antigo Testamento, os objetos nos tabernáculos, tal, eram ungidos. Isso ficou. Isso tudo se completou, se fez em Cristo. Não, né? Então, assim, tudo no Novo Testamento, não que a Bíblia separa, né? Não é bem assim, mas assim, tudo isso se completou em Cristo, né? As coisas eram ungidas justamente porque era para servir o Senhor, que é santo, 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 né? E agora não, agora tudo se faz em Cristo. A parte do que o Fernando falou, de ungir pessoas, tal, né? E aí entra eu vou falar bobeira aqui, eu vou tentar o grego aqui de novo, qualquer coisa me corrige. Aquela parte unção lá, no original, é escrito alefo, que é diferente da unção, unção como untar mesmo, né? Untar, besuntar, tal, é aquela questão de estar untando. Então não é uma unção né, espiritual, você vai untar aquilo ali, né? Você vai, a pessoa está doente, vai lá e unta com óleo, né? E ore, é o que o Tiago está falando, vai lá, unta com óleo e ore e tal, beleza. Então assim, não é um assunto, como o Fernando falou, não é um assunto difícil. O negócio é que tem que pegar a Bíblia e começar a dar uma lida, né? Você vê que é diferente. Você vê que é diferente da palavra unção de que João está falando. Que a palavra de João lá, que nós lemos, a unção lá é crisma. A palavra crisma, é crisma. Isso aí. Isso aí. Que vem de Cristo. Que vem de Cristo. Então, são essas duas coisas. O pastor Joaquim colocou aí, né? Todos que têm o Espírito Santo são ungidos. É justamente isso que nós estamos falando aqui. Todos que têm o Espírito Santo é porque foram batizados, né? Cristo foi batizado e todos nós, nele, somos batizados, somos ungidos, né?
Então, cristão, somos ungidos. O problema é que uns querem ser mais, é que uns são e outros não, né? Uns são, uns querem ser mais que os outros, né? E aí é onde é essa discussão, né? Que aí eu estava falando com um pastor hoje, falando sobre isso, né? Sobre o tema. Na hora que eu coloquei lá o post, ele falou, caramba, ele falou, eu já passei por isso. Os pastores lá da denominação, né, a qual ele pertencia, os caras usavam essa questão, né, da autoridade, da unção, né, para oprimir o povo, cara. E assim, olha, eu tô falando e você tem que obedecer. Não, mas não tem essa, você tem que obedecer. Por quê? Porque eu sou separado, eu sou ungido, eu estou nessa posição. É isso que eu falei, né? Aquilo que eu falei um pouco antes. A questão da hierarquia. Então o cara dá uma carteirada e fala assim, ó, tá aqui, ó a minha unção aqui, ó. Né? E aí não importa o que eu tô fazendo, obedeça, né? Aí que mora o perigo, né? Antes da gente partir para a parte mais difícil, porque a parte do ungido tá fácil. Agora nós vamos partir para a parte do não julgueis. Mas antes eu queria agradecer o pessoal que comentou aí, o Rodrigo, que está acompanhando a gente aí, o Rick Novaes, a Simone Eufrazino, lá de São Paulo, o pastor Joaquim, Conceição. Pessoal, agradeço a participação aí de todos nos comentários. Se tiver alguma dúvida, manda aí para a gente discutir aqui, para a gente debater. E agradeço o comentário de todo mundo. O pastor Joaquim mandou uma carta para nós aí agora. Não é bíblica a utilização de objetos e rituais para se alcançar o favor divino, mas o que temos visto hoje em muitas igrejas que se dizem evangélicas são puros misticismos copiados de algumas religiões e seitas orientais. Introduzimos na multidão de pessoas simples, fazendo acreditar que o milagre esperado está na utilização de tais elementos, como, por exemplo, banho de óleo, rosas, pano ungido, chave que abre portas, saquinho de sal para libertação, martelo de quebra de maldição, e por aí vai. Foi como eu falei, a lista é enorme, é isso aí, pastor. A gente, e sempre tem gente inovando, né? Sempre tem gente inovando. Tem criatividade para tudo, né? Varrer os espíritos mal, né? Tem muita criatividade rolando aí, né? É para manter a clientela. Outro dia eu estava vendo, como eu citei o Rafael Pablo, né? E ele falou assim, tudo isso é para manter a clientela. Porque o pessoal vai na igreja procurando uma nova emoção, procurando um emocionalismo, algo que mexa com ele, porque como ele não liga muito para a palavra de Deus, você pode ver, ele não vai lá para buscar a vontade de Deus, vai buscar a dele. Então ele vai lá para ouvir alguma coisa que vai alcançar 7 chaves, para ele alcançar aquilo que ele quer, e por aí vai, né? Eu estava até meditando hoje, e Deus me trouxe uma coisa à mente, que os pastores, sérios pastores, homens de Deus, eu creio que eles estão sendo roubados, eles precisam estar mais atentos com esses pregadores modernos aí, esses pregadores humanistas. Porque um pastor que está levando a sua igreja, como o pastor Sidney aqui, está levando a sua igreja, buscando ensinar a palavra de Deus, né? Um foco na palavra e prepara uma mensagem e leva o povo buscando a santidade e oração, ele tem que concorrer com esses caras que estão oferecendo só riqueza, e Porsche, e viagem de helicóptero, e igrejas que parecem boates, que o pessoal vai para se sentir bem. O evangelho nos confronta. O evangelho, Jesus não veio para passar a mão na cabeça de ninguém. Claro, tem o conforto de Cristo, mas ele nos mostra quem nós realmente somos, pecadores necessitados da graça de Deus. Né? E essas igrejas agora que tem por aí, que todo mundo se sente o máximo. E até alguém comentou, eu estava vendo um vídeo essa semana, eu não lembro quem foi que falou assim, que é a cocaína espiritual. O pessoal vai para a igreja e recebe aquela injeção de ânimo, e é música, e são luzes, e toda aquela injeção de estímulos, e que ela vai embora se sentindo super bem. E aí ela pega aquela semana triste, aquela semana carregada de pecado e de problemas, como todo mundo tem, e o que ela precisa? Ela precisa daquela injeção de ânimo de novo, e ela vicia, e no outro domingo ela quer mais daquilo. Aí ela paga R$1.000 para ir num congresso que tem mais disso, que tem 4, 5 palestrantes que vão fazer a mesma coisa, e ela vai sair naquele êxtase,
praticamente hipnotizada por tudo aquilo. E aí um pastor que está buscando na Bíblia, trazendo e dizendo, vocês têm que largar o pecado, mudar de vida, metanoia, esse aí está sofrendo. Ah, meu pastor, a igreja lá o culto foi frio. O culto foi frio, a palavra não falou comigo, o louvor não foi legal. Pastor Cid, esse é um grande problema. Eu tenho uma pergunta para você em relação a isso. O que é mais difícil? Aplicar o dia a dia, o ordinário, o que é ordinário numa vida cristã, ou pregar os extraordinários de Deus num momento de 1 hora para satisfazer as pessoas? O que é mais difícil? Qual é o trabalho mais duro aí? O trabalho mais duro é você preparar uma mensagem, né? Você tá primeiro preparado, né? Você vê a igreja de uma forma, de um ponto de vista sociológico, né? Olha, está acontecendo uma crise, está acontecendo uma situação, está acontecendo né? As pessoas têm as suas necessidades, as pessoas têm suas dores, né? E você trazer um sermão que seja ainda assim confrontador na questão do caráter, né? Então, claro que é muito mais fácil você fazer um sermão aonde você vai atingir a necessidade da pessoa, seja ela financeira, ela emocional, ela sentimental. E o cara, a gente viu aí, nas últimas semanas aí, teve o culto do beijo, não foi? Nós até comentamos lá no grupo lá. Então, cara, as pessoas, os falsos profetas, os falsos líderes, os bode, os caras estão querendo a facilidade. Então, qual que é a necessidade do povo? É beijar na boca? Então, bora, vamos fazer. Não importa se é igreja, não importa. Vamos alcançar resultado, vamos dar resultado. Entende? Então, é muito mais fácil fazer isso, porque você olha para a igreja, você olha para a juventude, por exemplo, você sabe qual é a necessidade deles. Não precisa ser muito esperto para entender qual é a necessidade dos caras. E aí é muito mais fácil você fazer um sermão onde vai atingir a dor do cara, a necessidade do cara, e falar assim, ó, vem aqui que aqui você vai ser feliz, aqui você vai beijar na boca. Entende? Aqui, ó, é parede preta, salve aí, Rodrigo. Só para não perder a parede preta, as luzes, como o Fernando disse, né? É muito mais fácil, cara. Isso faz tudo parte de uma questão psicológica, né? E aí é muito mais fácil você atrair jovens dessa forma do que você levar um sermão, ainda que numa linguagem que e a homilética diz isso, né? Que é uma linguagem que você vai alcançar o jovem, vai alcançar o coração do jovem, mas você vai falar a balela, vai falar o que ele quer ouvir. Aí é que né? tá. As estratégias para atrair as pessoas para dentro da igreja são válidas, claro. Tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Mas não adianta você reunir um povo num estádio, no Morumbi, em São Paulo, por exemplo, que cabe 80 mil pessoas, e você não pregar o evangelho. Todo o esforço é jogado por água abaixo. Não adianta você reunir uma multidão de 15, 20 mil pessoas e pregar um outro evangelho, que não é evangelho, como diz Paulo. Então, que nem o pessoal, qual é o problema dessas igrejas, desses pregadores que eu tenho falado muito? A pessoa pergunta, não, mas qual é o problema? Qual é o problema? Que isso não é evangelho. Esse é o problema. Lê a Bíblia, vê o que os apóstolos pregavam, a mensagem de Cristo, e compara com o que tem sido pregado hoje. Não é porque ele pega um versículo fora do contexto e joga no meio da palestra motivacional dele que é evangelho, que é pregação, que é igreja, que é reino. Um versículo lá, até Renato Russo colocava versículo nas mensagens dele. Se você ouve algumas letras de Raul Seixas, você vê mensagens cristãs no meio, misturada e distorcida, mas também tem. É a mesma coisa. O Raul Seixas misturava hinduísmo com cristianismo. E tem gente que acha que está certo. Entendeu? Então, essa mistura que o pessoal não entende. Não, ele leu um versículo, ele usou a Bíblia, a gente cantou worship. A maioria eu não condeno todas, mas a maioria dessas músicas worship bota o homem no centro e não a Cristo. E a maioria não percebe. Nós cantamos, a gente se sentiu tão bem. Cristo se sentiu bem também?
Cristo se sentiu elogiado nesse momento de adoração? Cristo foi elogiado e adorado? Ou foi o homem? Ou estava esperando um Cristo chegar de helicóptero? Mas eu quero encerrar esse assunto de um jeito. Faz 20 minutos que eu estou tentando encerrar esse assunto para entrar no outro. Mas é um assunto que, cara, não esgota. Eu não sei se eu respondi, o Thiago, o seu questionamento, mas, cara, é muito mais difícil. Mas, sabe, eu há muitos anos atrás, eu tomei uma decisão, irmão. Eu tomei a seguinte decisão. Eu prefiro chegar no céu sozinho, porque eu disse a verdade, do que eu chegar com uma multidão no inferno, porque eu preguei mentira. É o que Paulo diz, né? Posso escrever isso? Põe aspas aí. Vou colocar. Eu tomei essa decisão para mim. Então, não importa, cara. Muitas vezes eu estou preparando um sermão aqui, né, para igrejas, ou até mesmo na minha igreja, né? Eu sou co-pastor, né? Eu sou pastor auxiliar do pastor Joaquim de Andrade, que está nos assistindo aqui. E eu tenho o maior cuidado com a pregação. Não é só porque ele é mestre, doutor em sectas e heresias, que eu falo, mano, o dia que eu pregar eu falo para ele, pastor, o dia que eu falar besteira no púlpito, me corrija. Então o microfone na hora, né? Mas eu tenho esse zelo ainda. Às vezes a pessoa fala assim, eu falei, o dia que eu subir no púlpito sem um frio na barriga, porque eu vou estar negligenciando as pessoas que estão ouvindo ali. Porque as pessoas que estão ouvindo ali são amadas de Deus, cara. Sim. E eu preciso ter esse cuidado, sabe? E outra, o frio na barriga de você estar comunicando a palavra de uma forma que a pessoa vai entender ela do jeito que você recebeu. Porque uma coisa é nós recebemos a palavra, né? E aí, muitas vezes eu estou pregando, eu tô preparando o sermão e falo, meu Deus, mas é isso mesmo? Meu Deus, eu queria tanto uma palavra, né? Vamos lá, uhul! Deixa eu ver se junto, vou procurar o antônimo disso aqui no dicionário, no Google. Né? Mas, cara, o Espírito Santo fala assim, para que foi que você foi chamado? Né? E aí vem a questão da profecia, entendeu? Eu me sinto muito mais, pode ser até pretensão da minha parte, né? Mas eu me sinto muito mais um chamado para profético, no sentido de ser um pregador da palavra, do que um pastor, por exemplo, entendeu? É que, nós já falamos isso de novo, né? Vou bater nessa tecla. É que nas igrejas, hoje, tudo é pastor. O cara fala bem, é pastor. O cara tem um cargo melhor no mercado, na indústria, é pastor. Não, o que você... sou pastor. Tem igreja que tem mais pastor que gente. Tem mais pastor que gente. Chega lá, tem pastor para todo lado, né? Aí você pergunta, não que uma coisa depende da outra, né? O cara só é pastor se ele passar por um seminário. Mas é importante que ele passe. Eu sou da seguinte opinião. Todas as pessoas, todos os crentes tinham que ter uma formação acadêmica teológica. O mínimo que fosse, a pessoa tinha que ter. Esse era o papel da igreja, né? O pastor Joaquim fala muito isso. Que o seminário teológico, a agência missionária são as contas não pagas da igreja, né? É para a igreja ensinar a teologia, é para a igreja ensinar missões, mas não, prefere enviar o vocacionado para o seminário ou enviar ele para uma agência missionária e lá ele vai ser, né? Vem cá, queridinho, amadinho. Você faz isso, você faz aquilo, né? E aí cria um problema, porque aí o resto da igreja, entre aspas, o resto, aqueles que não procuram se formar, estudar, jogam nas costas daqueles que foram, né? Tem o evangelismo. Não, o seminarista vai, o pastor vai, o missionário vai. E você faz o quê? O mandado de Jesus, fazer discípulo, é para todos. Se você vai estudar a palavra para pregar ou não, é indiferente. Você tem que fazer. Tem que conhecer a palavra para poder pregar. Se isso vai ser no seminário ou não, na faculdade, é indiferente. Mas pregar o evangelho é para todos. Chamou para o evangelismo, a igreja tem que estar em peso. Chamou para a oração, para preparar para o evangelismo, a igreja tem que estar em peso, né? O triste, está totalmente fora do assunto, mas por que acaba... Hoje em dia, não sei quantas igrejas ainda tem reunião de oração. A maioria já aboliu a reunião de oração,
porque chama, ninguém vai, né? Às vezes gasta a luz, gasta tem os gastos da igreja para estar aberta, né? E não vai ninguém, né? E aí a maioria das igrejas aboliu o culto durante a semana de oração. E por que isso? O que está acontecendo? A igreja mudou? O crente não precisa orar mais, agora ele é super, não precisa orar mais, um culto só no domingo já é suficiente, e as igrejas vão minguando, né? Assim também aconteceu com a escola bíblica dominical, né? Mesma coisa. Eu não sei, aí nos Estados Unidos ainda tem escola bíblica dominical? Há trancos e barrancos, alguns lugares tem, por exemplo, a igreja que eu frequento tem. A maioria também. A igreja que eu frequento tem a escola bíblica, a EBD, tem o culto de oração, né? Mas assim... Mas a igreja é brasileira, né? Precisa ver que se a igreja brasileira na América ou é a igreja americana, né? Que também tem essa diferença. Porque a EBD, o que acontece aqui? Vou falar rapidinho só pra gente... O Fernando já quer passar para o próximo tópico. Aqui, nos Estados Unidos, as coisas mais importantes acontecem no domingo. Esporte... os meninos vão treinar no domingo, né, para o futebol, eles colocaram tudo no domingo. Então, assim, para os americanos, e aí eles já são ensinados desde cedo que eles têm que ser esportista, tem que ser alguma coisa, tal. Então isso não existe mais. E o sábado todo mundo trabalha hoje em dia, né? Aí fica pro domingo. O que se fazia no sábado antigamente, agora faz no domingo. Que nem outro dia eu fiz um post no Facebook que eu fico indignado. O pessoal falta na igreja e fala assim, eu preciso tirar um dia da semana para descansar. Mas você escolhe o dia do Senhor? Escolhe o dia do Senhor para descansar. Tira um dia da semana de trabalho, não vai trabalhar, ganha um dia a menos e descansa. Agora você só tem um dia na semana que você dedica ao Senhor. E aí esse dia você tira para descansar. Deus, eu estou cansado, o Senhor espera. A semana que vem a gente se fala. Vamos falar do não julguei? Põe na ponta do lápis, né? Parece Fernando exagerado. Pensa comigo, para e pensa. Tem um dia que você vai na igreja. Quando vai? Quando não falta. Né? Não, estou muito cansado, preciso de um dia para descansar. Eu continuo trabalhando 6 dias, e aí no 7º eu descanso. Deus mandou descansar no 7º, né? Descansa da igreja também. Né? Foi Deus que mandou descansar no 7º dia. Né? Pessoal, eu acho que a gente vamos deixar a outra parte do tema para a semana que vem, porque é uma parte mais longa ainda do assunto, que é o não julgueis, que precisa de mais a exegese e hermenêutica do texto, né, para explicar o que Jesus quis dizer, né, que aparentemente parece que realmente é isso que Jesus falou. Não pode julgar, a gente não pode falar de ninguém. E como é que fica? Eu vou dar uma pincelada, só para gerar uma curiosidade aí no pessoal que vai assistir a gente semana que vem. Pega o texto de Mateus 7, é o último capítulo do Sermão do Monte, a última parte do Sermão do Monte, o capítulo 7 de Mateus, logo no começo. Lê o capítulo 7 de Mateus e vê o contexto. Vê o que Jesus continua falando, depois que ele fala, não julgueis, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos serão medidos. Né? Esse é o versículo 1 do capítulo 7. Continue lendo. E aí, na semana que vem, a gente vai falar mais disso e vai trazer outros textos, né, que vão nos dar mais clareza ao que Jesus quis dizer aqui, né? E a interpretação, e um pouco de grego, né? Um pouco de grego aí, até um pouco de hebraico, porque também esse texto no Novo Testamento também tem passagens que vão falar lá no Antigo Testamento, né? Então a gente volta aí para não ficar uma live muito comprida, porque já passamos de 1 hora aí também. Quem sabe o Rodrigo está com a gente aí na semana que vem. Estejam orando pelo Rodrigo, que ele faz falta aqui na nossa roda, na nossa mesa aqui de estudo bíblico, né? Então vamos partir para uns mensagens finais aí para a gente encerrar, se não fica muito comprido. Tá bom, gente? Sidney? Bom, eu queria dizer o seguinte, que nós falamos sobre os ungidos, né? Isso não quer dizer que você vai respeitar o seu líder, o seu pastor, né? Não é isso, não é isso. Você tem que honrar, você tem que
zelar, você tem que orar pela vida do seu pastor, orar pela vida do seu líder, né? Seu líder eclesiástico, seja um líder de célula, seja alguém que está discipulando, né? Não quer dizer que você deve abominar o cara, ai, sai daqui, né? Não é isso, você tem que respeitar ele. Mas o respeito é dentro do que é bíblico, né? Então, se você está com uma pessoa em que você não tem condições de questionar uma atitude ou questionar alguma coisa, e não, tem que ser do meu jeito, porque eu sei e eu faço, não, tá errado, tem que repensar, se você questionar e a pessoa for relutante quanto a isso, é problema. Fora disso, é bíblico, o seu líder ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Seu pastor, sua pastora, seu líder, obedeça. Dentro você tem um parâmetro, o seu parâmetro é a Bíblia, né? O seu parâmetro é a Bíblia. Então, por isso que é importante, nós não vamos cansar de dizer, leia a sua Bíblia. A sua Bíblia é para ser lida, não é para ficar na sua estante, nem no painel do seu carro, né? Leia a sua Bíblia, porque quanto mais você lê a sua Bíblia, mais você tem parâmetros do que é certo, né, biblicamente. E aí, quando alguém, seja quem for, tá? A Bíblia serve para não nos deixar ser levados por vento de doutrinas. É por isso que é levantado os 5 ministérios lá. É o que Paulo está falando. Para ninguém ser levado por vento de doutrina. É para todos que, tendo como base, como fundamento Cristo, o que for construído em cima tem que ser Cristo, tem que ser bíblico. Fora disso, não. Cai fora. É barco furado. Respeite o seu líder, se ele estiver de acordo com a Bíblia. Então, para isso, leia a Bíblia. Amém. Aproveitar, o Rodrigo está aí com a gente agora. Acho que ele está... Boa noite, senhores. Consegue me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Boa noite. Alto e claro, senhor. Vocês me desculpam, eu estou participando por telefone hoje, eu estou na estrada. Era suposto de eu já ter terminado hoje o trabalho mais cedo. Acabou demorando um pouco mais, mas eu estou acompanhando aqui o programa desde o começo. A gente estava se preparando, né, para fazer essa live hoje, mas vocês conduziram aí de uma maneira excelente. O pastor Sidney, o Thiago, o Fernando. Mas eu só queria pontuar, né, aquela questão que Mateus 7, o próprio Jesus Cristo falando que haveria um tempo em que surgiriam lobos disfarçados de ovelha. Quer dizer, se Jesus fala que vai ter um lobo disfarçado de ovelha, e ele está nesse momento aconselhando os discípulos dele a ficarem atentos a isso, então isso daí nada mais é do que o próprio Jesus Cristo legitimando o tal do julgueis. Entendeu? É Jesus Cristo falando, julgueis, estejam atentos. Porque quando ele fala, vai surgir lobos disfarçados de ovelha, ele está deixando bastante claro que não é para ninguém ser passivo. É para as pessoas enfrentarem, né? Depois de Jesus, Paulo escreveu sobre isso, outros autores também das epístolas mencionaram esse fato de que os falsos mestres, eles não deveriam ser só identificados, mas também combatidos e enfrentados. Então hoje, né, só para não falar que eu não falei nada, que eu não vim aqui defender a parede preta da igreja, não. Porque só luzes. Você viu que eu não falei nada, não, né, Rodrigo? Porque da onde eu tô vendo aqui, quem tá com a parede preta aqui é o pastor Sidney atrás dele. Só mas falta aqui fumar, não é igreja, aqui não é igreja. Aqui não, mas eu concordo que a parede preta faz o vídeo ao vivo parecer melhor. Mas a questão é a seguinte: essa frase do não toqueis no ungido de Deus, isso daí é a frase que eu não vou nem chamar de pastores, eu vou falar que os mercadores da fé, não é? Os atuais mercadores da fé estão usando para poder se colocar se blindar contra toda a crítica das heresias que eles têm prazer em ensinar. Não é? Eu já falo assim para bem rasgado mesmo, porque é a realidade. Então, até como a gente foi discutido na semana passada, né? Eu já sei que o tempo já está estourado, já vou concluir.
na semana passada falou sobre os pais, né? Os pais espirituais, aqueles que gostam de se colocar que são pastores que não têm pastores, não querem ser pastoreados, né? Pastores que não querem ser aconselhados porque ele considera que a palavra dele, ela tem que ser a última. É a última. É o sim ou amém. Exatamente. Em alguns casos, até a palavra dele, ela é colocada de uma maneira acima da própria Bíblia. Não é? E nós temos casos recentes aí de igrejas cujos pastores colocaram a palavra dele acima da Bíblia e os seguidores dele, ao invés de virem em defesa da Bíblia, eles foram em defesa do pastor, do mercador da fé. Entendeu? Então, acho que o objetivo, né, da live hoje foi alertar isso. Que os irmãos, os crentes, os verdadeiros discípulos de Cristo estejam atentos e cientes de que esse jargão, não toquei, olha, cuidado com o ungido de Deus. Isso daí é uma blindagem que os mercadores da fé colocaram para poder continuar com as heresias dele. Não é? Então, o próprio Jesus Cristo falou, vão surgir lobos, eles vão surgir. Não é uma questão de será que vão. Não, eles vão. É uma questão de tempo. E quando eles surgirem, eles devem ser combatidos sim. Não é? Que eu até comentei aí antes, né, quando o Tiago falou sobre Paulo pregando na Bereia, né, os bereanos ali de olho, confundindo tudo. E ai de Paulo se ele não tivesse passado no crivo. O pessoal ia apedrejar ele ali mesmo. Iam cancelar ele. Não, exatamente. Não é? E não ia poder ele reclamar, ai, mas essa é a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento tá muito chata. Não é? Não é culpa dos canceladores, é culpa de quem fala besteira. Não é? Quem fala besteira tem que ser, sim, né, combatido, confrontado. Né? Se ele for humilde, ele vai aprender. E se ele não quiser aprender, então o lobo vai ser revelado. Não é? Mas é isso, senhores. Para quem participou pouco hoje, já falei demais. Vou deixar vocês as considerações finais aí. Não, vai guardando seus comentários, a gente vai continuar esse assunto aí semana que vem. Continua nesse pique aí. Não, é o assunto mais quente, e a gente ficou no primeiro ainda, que era o mais tranquilo. Aí o próximo assunto do não julgueis aí vai pegar mais fogo ainda semana que vem. Vai guardando seus comentários aí. Tiago, considerações finais. Sabe, eu fico pensando assim, igual nós estamos aqui, né, para estar falando, né, da Bíblia, não que a gente se acha melhor, sabedores de tudo, não é. Mas é um trabalho, antes do Fernando parar para fazer nessa live, antes do pastor Sidney parar, o Rodrigo mesmo está no trabalho, parou para, né. Antes disso tudo, tem uma pesquisa, né? Tem uma labuta, né? E eu direcionei uma pergunta para o pastor Sidney, né? E na verdade é uma pergunta retórica, né? Para nós é uma pergunta retórica, é uma pergunta que a gente já sabe a resposta, né? E o que eu fico pensando, que eu fico analisando é o seguinte: o papel, né, difícil que é de alguém pegar e expor a palavra do jeito que ela é, expor o evangelho do jeito que é, né? Cada dia que passa está se tornando mais difícil. Cada dia que passa, a pessoa fica mais... ela é mais atacada por isso, né? A gente tem que ficar atento, né, o que é certo e o que é errado. E como o Cid bem falou, existe o esquadro é a Bíblia. Né? Não existe mais revelação, não existe uma revelação nova, não existe uma coisa, bem pleonasmo, isso é uma revelação nova, não existe uma revelação, mas tá tudo na Bíblia. E quando a pessoa se coloca acima, utilizando misticismo, utilizando qualquer outra coisa, e aí é que eu entro na questão da unção, quando a pessoa se coloca acima do outro, ela está querendo alguma coisa. Não é à toa. Se ela quer um poder, é um poder para fazer algo. Não é à toa.
Porque, caso contrário, se fosse para só expor o evangelho, né, se for para fazer o dia a dia, mostrar o que é ordinário na vida do cristão, no dia a dia, ela não precisa de querer estar num lugar diferente. Eu falei questão de Pedro, que falou para o homem que ele curou, levanta, eu sou igual a você. Isso é um exemplo. Então, todos que a gente vê que quer se colocar acima, a gente tem que tomar um certo cuidado. Temos que tomar um certo cuidado. Cristo falou isso. Quer ser maior? Se torne o menor. Né? Então, não é que é difícil às vezes, é porque às vezes a gente não quer enxergar. Opa, eu estou vendo que a pessoa está querendo subir demais e normalmente quando alguém sobe, ela está oprimindo, ela está, né, impondo a vontade dela, impondo. Né? E você vai sentir isso. Então tem que tomar um certo cuidado. Agora, isso quer dizer que, e aí só confirmando, e eu já tinha separado para falar isso, tal, mas vou falar, o pastor Sidney falou, quer dizer que todos, né, o meu pastor, ele se acha ungido? Não. Existem muitos pastores fiéis, muitos pastores que são, me fugiu a palavra aqui, que são fiéis. Honestos, mas tem a palavra que são eu esqueci. Mas tem muitos. E quando a gente encontrar, a gente tem que caminhar junto. E aí sim, nós estamos debaixo dessa cobertura, né, do pastor. Né? Agora, o parâmetro o tempo todo é a Bíblia. Então, quando a gente está aqui debatendo isso, não é que a gente quer se colocar num posto, mas é para alertar. E é um trabalho difícil, porque a gente tem que estar na Bíblia, a gente sabe que vai receber críticas por conta disso, né? Mas é um trabalho que tem que ser feito. Então é mais ou menos isso mesmo que eu queria estar deixando aí. Para colaborar, corroborar com o que você está falando, né, que é esse mesmo. A gente não está aqui, né, expondo essas coisas durante cada semana, que a ideia desse canal, realmente do meu canal João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. É expor a verdade. Desde o começo, desde a igreja primitiva, muitas falsas doutrinas entraram no meio da igreja. E eu me lembro sempre do texto de 1 Coríntios 11:19, que diz assim: porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados ou sinceros se manifestem entre vós. Né? Então, e conforme, se você tiver dúvida, vá assistindo nossas lives, os outros vídeos desse canal. É sempre baseado na palavra de Deus que nós buscamos confrontar e identificar falsos mestres, falsos apóstolos. Jesus fez isso. Jesus ensinou a fazer isso. João, nas suas cartas, fez isso. Paulo também, nas suas cartas, fez isso. Judas também fez. Pedro também fez. Tiago também fez. Então, os falsos mestres estão entre nós. O joio cresce no meio do trigo. Como o Rodrigo até citou um pouquinho do que a gente vai falar mais para frente na semana que vem, do não julgueis, que é a mesma coisa desse ungido. É gente querendo se proteger em cima de versículos fora do contexto. Versículos, textos bíblicos que não está dizendo aquilo, e eles pegam e enganam aqueles que têm pouco conhecimento da Bíblia para se colocar por cima, para montar o seu império. E muitos têm feito isso. A nossa ideia aqui é baseado na palavra de Deus, buscar ser aprovado. Por quê? Eu não quero ser enganado por nenhum falso mestre. Eu já contei aqui meu testemunho algumas vezes, eu conto sempre. Quando eu me converti, eu li a Bíblia toda. E como eu creio que a maioria, muita coisa eu não entendi. O que eu fiz? Eu deixei a Bíblia de lado? Não, eu comecei a estudar a Bíblia. E eu estudo até hoje. 23 anos depois, eu continuo estudando a Bíblia. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho mais para estudar. Por quê? Porque Deus é infinito. A gente nunca consegue compreender Deus em sua totalidade. Não. Mas nós precisamos continuar entendendo, buscando conhecer a Deus. Conheceis a Deus como é que é o texto? Continue e ele se proclama, e ele se revelará. Esqueci agora. Pra gente, o texto fala, acho que se não me engano em Oséias, pra gente conhecer o Senhor e continuar conhecendo o Senhor.
Esqueci o texto correto agora. Né? Mas a gente tem sempre que estar buscando e não se deixar ser enganado. A ideia desse canal, dessas lives, é trazer à luz das escrituras o texto, nem seu contexto correto, o que cada passagem está nos dizendo, para que ninguém, como eu, não quero ser enganado por nenhum falso mestre e nenhum dos que participam aqui comigo, o Sidney, o Thiago, o Rodrigo, e todos aqueles que a gente traz aqui como convidados, não queremos ser enganados e não queremos também que nossos irmãos em Cristo sejam enganados por lobos devoradores, por cães gulosos, que está cheio por aí. E infelizmente, meus irmãos, tem muitos sendo enganados e não percebem. E isso é uma realidade, não é? Eu tô vendo, tô procurando pelo em ovo, ou tô procurando fantasma onde não tem. Muitos estão sendo enganados. O texto bíblico nos prova, Jesus fala, como mais uma vez eu disse, Jesus falou, os apóstolos falaram em suas cartas a respeito dos falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, e tem muitos em nosso meio. Então é preciso que cada um tome cuidado, conhecendo a palavra, como o Tiago citou, o Rodrigo citou, da igreja de Bereia, os bereanos, né, que checavam nas escrituras tudo aquilo que Paulo falava. Então, nós devemos fazer a mesma coisa. Tudo aquilo que nós ouvimos, até aqui. Cada vez que eu prego, eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, eu sempre falo, até se eu estiver falando alguma besteira, qual é a sua base? Qual é a sua defesa? Como é que você sabe se qualquer um de nós aqui está falando besteira? É a palavra de Deus. Como é que você sabe se o seu pastor, se o televangelista, aquele cara da televisão, aquele cara do show gospel que você foi, que você assistiu, como é que você sabe que ele está falando o evangelho ou é besteira? A Bíblia, a palavra de Deus é o nosso guia, o nosso manual. Então, aqui é o nosso alerta para que nem tudo que reluz é ouro, né? Como diz o ditado. Nem tudo que parece evangelho realmente é o evangelho. Satanás distorce a palavra desde o jardim do Éden, quando enganou a Eva. A primeira coisa, a primeira estratégia de Satanás é distorcer aquilo que Deus disse. E ele usa a mesma estratégia até hoje e tem enganado a muitos, né? Então, espero que você tenha aproveitado. Agradeço a todos que estiveram com a gente aí, os que estão com a gente até agora, né? Eu agradeço aí, que espero que esse vídeo tenha abençoado a vida de cada um, que você possa compartilhar no grupo de WhatsApp, com a família, com o pessoal da igreja. Compartilhe aí para que essa mensagem chegue a mais pessoas, esteja vendo os outros canais aí, nossas outras lives, outros vídeos. Espero abençoar a vida de cada um. Como eu disse, a ideia é que meus irmãos, que nossos irmãos em Cristo não sejam enganados por nenhum lobo devorador. Amém? Deus abençoe. Obrigado aí, rapazes. Deus abençoe cada um. A gente está junto no próximo aí. Um grande abraço e até mais. Tchau. Até semana que vem. Até terça.